Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Telcast. Obrigado pela presença, por estar nos prestigiando. Hoje com Karina Bonato. Bem-vinda, Karina, tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Rogério, pelo convite para estar aqui. Obrigado a você por estar aqui, né? Ter aceito o nosso convite. Papo super legal hoje sobre gestão emocional, é isso? É isso mesmo. Legal. Karina Bonato, psicóloga clínica, formada pela PUC do Paraná, especialista em traumas, mentora e palestrante. É isso, Karina? É isso mesmo. Legal. E conte, como foi sua trajetória até aqui para chegar na psicologia? Conte um pouco aí da sua história. Bom, a psicologia, na verdade, ela me surpreendeu, né? Eu sempre gostei de cuidar de pessoas, sempre gostei de servir as pessoas, né? E através da psicologia eu identifiquei ali uma forma de contribuir com que elas não tivessem medos. Então, a especialização, inclusive, em traumas, né, porque eu tinha trauma de cachorro, e através de um tratamento eu perdi esse trauma. E aí eu disse desde pequena, desde os 12 anos de idade, foi a época que eu perdi o trauma, eu falei que eu gostaria de fazer isso com as outras pessoas. Né? Então, viver com medo é muito triste. É algo que impede você de estar em lugares, que impede você de se relacionar com as pessoas, de atingir objetivos. Então, a psicologia ela me encantou nessa trajetória. E a sua especialização foi em uma pós-graduação? Foi uma pós-graduação, legal. Isso. E qual que é, vamos falar agora do ambiente organizacional, que é um tema que você tem muita experiência, né? Qual que é a importância das emoções dentro do ambiente organizacional? Você sabe, Rogério, que isso é uma coisa que as empresas, depois da pandemia, começaram a enfatizar mais, porque até então era frescura, né? Então, você cuidar do emocional do seu colaborador, dos líderes, né, das empresas, era algo que não era muito considerado. E com a pandemia, as pessoas começaram a viver muito o impacto do isolamento, das perdas que viveram, né? Se afiliaram muito ali ao medo, à sensação do medo, né? Porque viviam um constante medo, não saber o que era a pandemia. E aí isso fez com que eles valorizassem mais. Então, empresas que já trabalhavam com essa gestão emocional, elas se destacavam mais rápido, porque um líder com gestão emocional, ele consegue gerar um ambiente mais favorecido, né? Um ambiente mais acolhedor, vamos dizer assim. E a emoção, antes da pandemia, falando um pouco da emoção, a gente sabe que o ambiente corporativo é um ambiente muito pesado no sentido assim, de bater meta, né? De ter indicadores sempre elevados. Como que essas emoções eram tratadas pelas empresas antes da pandemia? Porque depois, né, a pandemia ela veio e teve todo o trauma gerado, né? Mas e antes? Como era isso, na tua visão? Verdade, assim, a questão de metas sempre foi algo muito estabelecido pelas empresas e eu acho que é muito válido. Normal, realmente. Né? Tudo bem. A gente precisa trabalhar com metas porque isso faz com que a gente tenha objetivos, faz com que a gente tenha planejamento, né, a curto, médio e longo prazo. Então, só que as formas que são cobradas essas metas. Então, quando existe uma gestão emocional na liderança, nessa cobrança dessa meta, o líder ele pensa junto com o colaborador. Já o líder sem gestão emocional é aquele líder que eu não quero saber como você vai fazer, eu quero que você bata essa meta, se vira. Né? Então, antes era muito assim. Né? Então, assim, não me interessa. Como você vai fazer para atingir essa meta? Eu quero esse resultado, se vira para trazer. Por que isso? Porque as pessoas não tinham o conhecimento também de como elas se sentiam. Era muito baseado nas experiências de vida. Então, assim, eu passei por isso. Eu fiz assim e eu consegui. Então, já que eu consegui, você vai conseguir também. Né? Então, depois que vieram aí essa clareza, né? Essa ampliação de consciência, vamos dizer assim, para as emoções. E você acha que a emoção positiva e negativa, né, também, ela interfere nesse peso dentro do resultado organizacional? Totalmente, totalmente. Influenciam os resultados, né, até da empresa, né? Então, assim, porque um colaborador, um líder
se sentindo motivado, se sentindo apoiado, né, com afirmações positivas, né, palavras ali de incentivo, faz com que ele deseje buscar os resultados. Né? Agora, os colaboradores que são ali forçados, né, na verdade, obrigados a atingir aquilo com palavras agressivas, né? Então, assim, por exemplo, se você... Ações, se você não atingir tua meta, mas você não presta mesmo, eu sabia que não podia contar com você. Então, agressões, né? Verbais, psicológicas, isso faz com que o resultado do time diminua. Né? Então, porque aí eles começam a trabalhar por medo e não por satisfação de estar naquela empresa, de servir aquela empresa. Então, isso faz toda a diferença no resultado, né? Eu vim do mundo corporativo, né? E a gente conhecia situações, principalmente de multinacionais, né? Onde a equipe passavam por processos de cobrança muito severas, né? E que acabaram, em alguns episódios, chegando a questões muito graves, né? Então, isso na tua visão, você acha que está mudando? Você percebe que aos o mercado... poucos, né? Mas está mudando. Ainda existe, né? Ainda existe. Assim, muitos quadros a gente está com muitos quadros, né, de ansiedade generalizada, TDAH, né? Várias pessoas sendo diagnosticadas com TDAH, transtorno de ansiedade generalizada também, depressão, burnout, né? Então, várias dessas patologias, elas surgem num ambiente de estresse, de pressão extrema, né? Então, por isso que eu acho que as pessoas, na verdade, as empresas, elas estão sendo obrigadas a mudar seu comportamento, porque senão elas vão perder. As pessoas, eu falo que hoje as empresas contratam pelo seu currículo, mas demitem pela sua falta de gestão emocional. Né? Então, E hoje no consultório, o que é mais latente, assim? Quais os tipos de problemas que chegam mais? Depressão. Depressão. E ansiedade. Esses são os principais que a gente trata. Devido à carga de trabalho, devido a questões pessoais? Porque assim, para você... Mistura, né? Mistura tudo. Para você chegar num estado que acaba afetando, né, as tuas relações, é porque a pessoa já tentou de tudo. Então, ela já tentou se afastar do trabalho, ela já tentou mudar de trabalho, ela já tentou... Né? Só que o que acontece? Quando não é trabalhado, processado essa informação do que eu vivi, o que aconteceu, né? Quais foram as interpretações que eu trouxe daquela gestão, né? Eu acabo refletindo isso em todas as áreas da minha vida. Então, precisa de muita atenção nisso. E o que é um líder com gestão emocional, na tua visão? Um líder com gestão emocional é um líder que sabe orientar as pessoas, que sabe acolher as pessoas, né? Um líder com gestão emocional, a primeira coisa que ele faz é ter consciência das suas emoções. Então, para que ele possa reconhecer a emoção do seu colaborador, que ele possa acolher o seu colaborador, ele primeiro precisa entender quais são as emoções dele. Porque quando isso não acontece... Que é o que acontece na maioria das vezes, né? Ele não vai conseguir identificar. Né? E aí ele só vai colocar mais pressão. Então, por quê? Porque ele está recebendo pressão. Então, acontece aí uma escala, né? Então, é por isso que ele precisa... Um líder com gestão emocional é um líder que sabe acolher, e com isso ele consegue deixar o time mais envolvido, mais motivado, né? Mais tranquilo ali para atingir os resultados. E times que têm líderes com gestão emocional, eles conseguem até ultrapassar as metas. É impressionante isso, né? Então, eu tenho alguns colaboradores, né, de empresas com gestão emocional, com líderes com gestão emocional, e é impressionante os resultados que eles oferecem, porque eles são motivados a estarem ali. Eles não acordam de manhã pensando, ai, que saco, eu tenho que ir para a empresa hoje. Eles acordam de manhã motivados a cumprir os exercícios deles ali dentro da empresa. Eu acho que um gestor emocional ele tem que entender também, um gestor que tem essa consciência emocional, né? A emoção do outro também, né? A emoção da tua equipe, né? Exatamente. Que ele conseguindo ter a emoção dele equilibrada e passando esse equilíbrio para a equipe,
aí a coisa se fecha, né? Você falou uma coisa muito certa agora, porque o líder, o que acontece? Ele recebe a informação de uma forma, né? E aí ele precisa filtrar essa informação para ele conseguir passar para os seus liderados. Só que ele só vai conseguir fazer esse filtro se ele tiver consciência das emoções dele. Né? Então, porque senão ele vai ser só uma passagem. Tá? Sem filtro. Só né? sem filtro. Veio de cima, eu passo para baixo. Né? Exatamente. Passando por mim. Né? E a questão da empatia? Hoje, eu percebo assim, que as grandes lideranças, né, principalmente as grandes de nível gerencial, elas são mais empáticas. Eu percebo isso. Né? Atrelado, claro, que com as metas que são estipuladas, que tá tudo bem também. Mas qual que é o benefício da gestão emocional no todo? Né? Pensando na organização como um todo. Porque às vezes você é um gerente de recursos humanos, você gere as pessoas que estão dentro dessa organização, que não necessariamente são da tua equipe, mas são, né, de várias áreas. Pega uma multinacional, por exemplo, que tem vários tipos de departamentos e está sob a gestão de um gestor de RH, né, com políticas, com benefícios, né, com treinamentos, consultorias, enfim. Quais são os benefícios dessa gestão emocional para o todo? Então, vamos imaginar, Rogério, que você é o dono da empresa. Você, enquanto dono, você tem uma visão mais global da empresa. Então, você olha a empresa como um todo. Tá? Mas essa empresa, ela é dividida em departamentos. Então, cada departamento tem ali o seu líder. E o que acontece? Quando a empresa como um todo trabalha essa gestão emocional, o que acontece? Você, enquanto dono da empresa, vai passar a tua visão pro que vem logo em seguida de você ali, né? Então, um gerente, um diretor, um CEO, enfim. E aí, quando esse se coloca agora, agora na minha visão de diretor, vamos supor, como que eu vou trazer para a minha equipe isso que ele está querendo aqui? Porque o que você está querendo, né, eu falo assim, é como se a gente fosse as marionetes ali, né? Então, assim, o que o outro está querendo? Então, eu quero resultado. Eu quero gerar a transformação, eu quero produzir. E o diretor já começa a olhar para o resultado da equipe como um todo. Agora, o próximo liderado, o gerente, né, ele vai olhar ali como eu vou pedir para os colaboradores isso agora. Então, veio o dono da empresa, veio o diretor, agora está no gerente, e ele precisa olhar para os seus colaboradores. Então, cada um precisa ter um nível de gestão emocional diferente. Por quê? Eu falo, quanto maior o teu cargo, maior a tua responsabilidade. Porque o dono da empresa, ele tem a responsabilidade de pagar o salário de todos os seus colaboradores, né? Já quando você vai descendo, o grau de responsabilidade ele é diferente. Então, o nível de gestão emocional que você tem que ter também é. Então, muitas vezes as pessoas reclamam, mas o meu colaborador só olha para a família dele, ou só, né, não está nem aí, falta muito. Mas por que isso? Será que nós estamos incluindo ele na família, empresa? Será que a família dele está sendo importante para nós? A gente está deixando esses valores, essa visão, né, para ele como algo importante? Então, isso a gente precisa começar a entender que gestão emocional, ela também é dividida em níveis. Então, quanto maior o degrau, né, mais gestão emocional eu preciso ter. Por quê? Por exemplo, o Rogério aqui, né, já é conhecido pelas pessoas, vai sair na rua, ser reconhecido, de repente, de alguma forma, e vai precisar lidar com o público de um jeito. Quem não é reconhecido, sai na rua e não tem problema nenhum. Tá? Então, se você não tiver gestão emocional, fala, que saco, não quero ninguém me incomodando. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir expandir, escalar o meu negócio? Tá? Então, a gente precisa, dentro da empresa, ter essa clareza de qual é o cargo que eu estou assumindo, como eu vou impactar na vida das pessoas que estão diretamente ligadas a mim,
porque elas serão os meus braços fora daqui. E isso vai se tornando uma cadeia, né? Então, isso vai ramificando. Isso tem muito a ver também em gestão de crise, né? Quando a gente já viu aí algumas empresas passarem por momentos difíceis, a gestão emocional é ponto central, né? Uma gestão de crise, onde o CEO ou o diretor ou né, a pessoa responsável, ela tem que estar com um equilíbrio muito centrado para gerir todo o caos que aquela gestão da crise ela. Sim, e até se você olhar aí, essa pessoa que vai gerenciar essa crise, ela não pode estar conectada ao medo, à perda, à falta. Porque se ela estiver conectada a isso, ela não consegue produzir. Né? Não consegue. Né? Então, o que você falou ali da mentalidade negativa, positiva, né? Dos pensamentos. Então, o que acontece? Mais uma gestão emocional dos níveis. Então, a pessoa que precisa tomar esse tipo de decisão, ela precisa ter tomada de decisão rápido. E isso é a gestão emocional que vai trazer para ela. Né? Então, quando você não tem consciência disso, você demora mais para tomar decisões, você transfere a responsabilidade. Não, porque está acontecendo isso por causa da pandemia. Está acontecendo isso por causa, sei lá, do que. Né? Então, assim, o dono da empresa tomou a decisão errada. Então, é fácil eu transferir a responsabilidade. Isso a gente está falando de grandes empresas, né? Mas nas pequenas empresas isso também é fundamental, né? Ter uma equipe motivada, porque a escala de uma grande empresa para uma pequena são diferentes, né? E às vezes você tem uma gerência, uma chefia, uma pequena empresa, onde o grau de estresse é muito mais alto, na minha visão. É claro que na grande também há, né? É uma carga bem grande. Mas na pequena, porque ela precisa pagar, ela precisa... Não, e acumula, uma pessoa acumula várias funções, né? Isso, né? Exatamente. Isso. Então, acho que a gestão emocional tem que ser bem equilibrada, principalmente do gestor. Né? Porque o grau de comprometimento numa pequena empresa, eu acho que do funcionário, às vezes é muito menor do que onde você está numa grande empresa. Não sei se eu estou falando alguma bobagem, né? Mas, assim, sabe que existe bastante variação nisso. Né? Porque, assim, às vezes, pela pessoa estar numa grande empresa, ela tem a mentalidade, assim, de que ela é mais uma naquela empresa. Né? Então, já tem renome, já é conhecida, já é... Mas aí não entra a zona de conforto, que meu salário está garantido, eu tenho meus benefícios. Também. Diferente da pequena, que às vezes não tem, né? Exatamente. Mas aí, às vezes, por não ter, o que o colaborador faz? Ele se sente parte do crescimento da empresa. Né? Então, existe ali um comprometimento de querer fazer girar, de querer fazer isso quando existe um líder com gestão emocional. Tá. Quando tem o líder com gestão emocional, as pessoas vestem a camisa. Né? Então, é muito interessante isso, que quando você... Eu já trabalhei com empresas com gestão emocional e sem gestão emocional. E como que é sem gestão emocional? Então, assim, a sem gestão emocional não sou eu que preciso de ajuda, é o fulano. Né? Então, é sempre o colaborador que precisa, o líder não. Né? Então, teve uma empresa que eu atendi uma vez, que eles... trouxeram para mim que os resultados não estavam batendo, que fazia já uns 3 meses que eles não estavam atingindo as metas, que aquilo não podia continuar acontecendo, e que era para eu entrar e fazer um trabalho cirúrgico ali de resolver. Eu falei, ok, vamos lá, vamos olhar isso. E aí, em 3 encontros ali que eu fiz com o time, que eles me apresentaram, eu identifiquei que o problema eram os donos. E aí eu olhei para o rapaz que me contratou e falei para ele, olha, infelizmente eu não vou poder dar continuidade se os donos não aceitarem participar. Por quê? Porque os donos não estavam envolvidos no processo. Eles cobravam. Então, toda vez que os donos chegavam, as pessoas tremiam. Né? Então, agiam, trabalhavam por medo. Eles não iam mais para a empresa porque eles gostavam do que eles faziam. Eles iam para a empresa para garantir o salário.
para ter o que comer dentro de casa, né? Então, a gente precisava mudar essa motivação. No início, eles não aceitaram, então eu interrompi o trabalho naquele momento, eu falei, não tem como continuar. 6 meses depois, vieram me procurar de novo. Eu ia apagar o incêndio. E aí vieram me procurar de novo, e aí quando a gente sentou, conversou, eu alinhei, eu falei, olha, vamos trabalhar primeiro com a liderança, e depois a gente vai juntar com os colaboradores. Aí foi um sucesso. Foi um acompanhamento que eu fiz com eles de 8 meses, né? Mas assim, trabalho cirúrgico mesmo, né? Dentro dos departamentos, com cada um dos colaboradores. E isso foi trazendo para eles uma clareza do processo, né? Então, eles começaram a entender... Um monte de gente começou a fazer terapia ali, que não fazia. Né? Até porque terapia era coisa para louco, terapia era coisa... Né? Tinha um tabu muito grande. Então, quando eles começaram a entender que as emoções deles estavam afetando no resultado, o resultado começou a mudar. E por que tem você que é psicóloga, você deve entender isso. Por que há tanta dificuldade do dono aceitar aceitar a mudança comportamental dele? Porque eu trabalhei muito também em muitas empresas pequenas, e o que eu percebi foi isso. Nunca é problema deles, sempre problema dos outros. Por que isso? Existe algum estudo que consiga dizer o que acontece? Eu vou te trazer um exemplo de família, de dentro de casa. Então, quando você vai falar com alguém que já tem mais idade, você mesmo já pensa, né? Adianta eu tentar mudar essa pessoa? Por quê? Por conta da experiência de vida dela. Então, o dono da empresa, ele tem muito aquela mentalidade de que eu cheguei até aqui. Eu venci, né? Porque eu atingi o meu objetivo. Essas pessoas que não estão vencendo, que não estão sabendo fazer. Né? Então, quando tem um resultado, é mais difícil de acessar essa consciência. Tá? Que eu falo que é a consciência do aprendizado. Uma consciência blindada. É isso? Ele tem a consciência blindada. Né? Porque assim, eu cheguei onde eu estou do jeito que eu estou fazendo. Então, não vem dizer que eu estou errado. Né? Agora, quem tem, a gente chama de mindset, né? A mentalidade ali. Então, tem o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é dessa pessoa que eu sou assim, né? A gente fala da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, enfim. Então, ele não vai mudar. Né? Então, por quê? Porque a pessoa de mindset fixo, de mentalidade fixa, ela tem medo do que possa acontecer, de arriscar, perder o controle. De perder o controle. A pessoa do mindset de crescimento é uma pessoa que se permite errar, se permite conhecer coisas novas. Né? Então, eu falei aqui alguma coisa que o Rogério não gostou. Não, eu já não venho, mentalidade fixa, eu já não vou mais lá no Rogério. Tá? Agora, eu falei algo que não deu certo, mas que, de repente, eu posso melhorar da próxima vez. É a mentalidade de crescimento. Tá? Porque a mentalidade, só para encerrar aqui, o mindset fixo, ele detesta frustração. Ele não quer se frustrar. Já a mentalidade de crescimento aproveita a frustração para aprender. Para aprender. E isso não tem a ver com medo de perda de poder. Tem a ver com de perder, às vezes, o controle da situação. É mais ligado ao controle. É mais ligado ao controle. De poder pelo simples fato do poder, não é isso? Às vezes, muitas vezes. Pode estar ligado também. Depende muito do caso. Né? Porque tem pessoas que, por causa de suas situações da infância, sentem alguma dificuldade de perder o poder. Né? Falas que ouviu durante a sua infância, né? Então, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Né? Por exemplo, nós temos casos de muitas mulheres, né, que hoje tomam uma posição com uma energia mais masculina em determinadas situações, porque elas aprenderam isso, que você não pode depender de homem, né? Você não pode depender de ninguém, você tem que conquistar as coisas por si mesma. Então, isso traz muito esse conflito e transferência nas relações. Né? Legal. Qual que é a primeira coisa que um líder deve fazer para começar a desenvolver sua inteligência emocional?
Primeira coisa é terapia, né? Terapia Primeira importante. coisa é terapia, né? Agora, depois disso, é interessante também, né, o que a pessoa pode fazer sozinha. Então, a gente fala o mindfulness, né, que é aquele momento de respiração, o momento de você aprender ali a conhecer as suas emoções. Então, assim, passei por uma situação desagradável. Né? Não sei se você já bateu o carro alguma vez, mas já aconteceu de eu bater. Já. E aí eu comecei a tremer na hora, né? Então, ali, o que eu fiz naquele momento? Respirei, parei, me permiti sentir, né? Falei, ok, me assustei, fiquei com medo. E agora, o que eu vou fazer? Né? Então, é parar e se permitir sentir. Como que faz isso, Karina? Através da respiração. A respiração, ela é fundamental nesse processo de autoconhecimento, de gestão emocional. Por quê? Com a gestação, você pode se acalmar, e com a respiração, você pode se acalmar, e com a respiração, você pode também se motivar, se acelerar. Então, assim, imagina, vou participar de um retiro. Eu preciso estar calmo, né? É algo que eu vou ali me concentrar. Ok, vou participar de uma palestra. Imagina se eu subo no palco para falar desse jeito com as pessoas, eu vou irritar, né? Então, eu preciso trabalhar isso através da minha respiração. Então, com a respiração, eu me acalmo, eu me motivo. Tá? Então, a intensidade da minha respiração, ela vai mandar a informação para o meu cérebro de como eu quero me sentir naquele momento. Faz sentido? Faz sentido. Estou pensando na minha palestra da semana que vem. É, né? Boa técnica. É isso mesmo. E como que a gestão emocional pode influenciar a cultura organizacional de uma empresa? É tão interessante isso, porque a gestão emocional, ela pode trazer um reconhecimento para as empresas que elas não fazem ideia. Né? Então, é aquilo que eu te falei, ela pode trazer ali pessoas motivadas para trabalhar com elas, né? Que vistam a camisa da empresa, então, que sejam comprometidas. Isso diminui também a rotatividade dos colaboradores. Né? Então, aí você entra, porque hoje você entrar numa empresa que você tem colaborador ali de 10, 13, 15 anos, é raro. Né? Então, assim, essas empresas com gestão emocional, elas conseguem reter mais os seus colaboradores ali. E é possível uma empresa que tenha cultura organizacional rígida, principalmente as alemãs, né, que tem uma cultura muito engessada, assim, transformar numa cultura organizacional uma gestão emocional? Eu confio nas pessoas, né? Eu acredito que são capazes de mudar, sim. Né? Todos nós somos capazes de transformar. Mas vai depender muito da disposição que tem para isso. Porque eu falo que toda mudança, você precisa tomar uma decisão. Então, a partir da decisão que você... Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje porque nós decidimos estar aqui hoje. Deve ter acontecido situações, às vezes, que fez você pensar em mudar, pode ter acontecido situações comigo também. Então, mas nós decidimos estar aqui. Comprometemos, né? Exatamente. Comprometimento. Então, quando você tem comprometimento com essa transformação, é possível. Mas são poucos que acessam isso. Né? E quando aceita é um processo lento, né? Que pode, mesmo de forma lenta, ele pode ter avanços significativos, né? Você sabe que você falou uma palavra agora que eu chamo muita atenção, que é a palavra processo. São poucas as pessoas que aceitam viver o processo. Por quê? O processo é como uma história. Existe começo, meio e fim. Tá? E aí, o que as pessoas fazem? Elas chegam no começo visualizando o fim. Então, como elas querem se sentir, o que elas querem que aconteça? Sem o meio. Sem o meio. E o que acontece nesse meio? Vou exemplificar aqui com um nó. Quando você pega o nó, você tem que olhar ali, antes de você começar a desfazê-lo, você tem que analisar para ver qual dos lados você vai puxar. Por quê? Porque se você puxar o lado errado, você aperta mais esse nó. E ele fica mais difícil de ser
desatado. Tá? Então, o que acontece aqui? Quando você está no meio do processo, é quando você vai querer desistir. É quando você vai querer largar no meio do caminho. Sabe quando você começa a ler um livro e aí fala, ai, tá, não aguento mais esse livro, ou deixa o livro lá um tempo para depois voltar a ler? Então, são essas coisas que acontecem no meio do processo, tanto que eu falo, né, quem começa a mentoria, terapia, faço consultoria de casais também, acabei não trazendo isso aqui, mas quando a gente trabalha com esse meio, aí eles começam a desmarcar a sessão, eles começam, né, não aparecer na aula da mentoria, vou assistir gravada. Exatamente. Uhum. Então, começa a entrar nisso, porque você começa a entrar em conflito com situações internas que precisam ser vistas, que precisam ser trabalhadas. Só que só assim você vai chegar no resultado que você deseja. Isso tem muito a ver também com a relação humana, né? No namoro, no casamento, né? Você começa amando, apaixonado, mas e visualizando felicidade lá no final, sem passar por todo o processo de contingência que existe no meio, né? Exatamente. Que é a personalidade de um, a personalidade de outro, né? É que assim, né, Rogério, eu costumo dizer que a gente precisa estudar para tudo. Eu falo que eu estudo até para ser mãe, né? Então, encerrei agora, na semana passada, um curso de casais que eu e meu marido estávamos fazendo também. Porque é isso, né? Todo relacionamento, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser visto. Então, eu invisto na Karina mulher, na Karina psicóloga, na Karina mentora, na Karina esposa, mãe, filha, irmã. Então, em todas as áreas, investimento. Você precisa investir. É claro que você não vai investir em todas as áreas com a mesma intensidade. Por exemplo, hoje eu tenho meus filhos pequenos. Então, o nível de atenção que eu preciso dar para eles é mais elevado do que aqueles que têm filhos já adolescentes, adultos. Né? Então, a gente precisa entender qual é a fase que eu estou vivendo e quais são os resultados que eu quero atingir. Então, eu seleciono, por exemplo, esse ano, por que eu fiz o curso de casais? Porque eu coloquei para mim que esse ano eu iria olhar mais para o meu casamento. Então, sim, eu continuo fazendo cursos para me especializar, eu continuo cuidando dos meus filhos, mas eu estou cuidando especialmente do casamento. Tem mais energia, né? E não porque eu tenha algum problema no meu casamento. Uhum. Aí está um outro fator. Eu não preciso estar com um problema. Para resolver. Exatamente. Eu não preciso estar passando por alguma dificuldade para eu olhar para isso. Por quê? Eu falo para as pessoas, vocês vêm para terapia só quando vocês têm problema. Porque quando está todo mundo bem, ninguém quer saber de psicólogo. Né? E quando você não tem, é muito mais fácil de você trabalhar. E tem gente que não tem problema e faz terapia? Tem. Com você, por exemplo? Hoje eu tenho alguns, graças a Deus. Uhum. Faz terapia por um espaço para... Vou trazer um exemplo aqui, sem citar nomes, claro. Eu tenho um cliente que ele veio para mim em caso de depressão profunda, né? Até era uma questão de possível suicídio. E aí eu trabalhei com ele durante 3 anos. Né? Então, a gente fez um trabalho ali bem bacana, no início também com psiquiatra, acompanhamento, né, de outros profissionais juntos. E aí, depois disso, ele escolheu continuar comigo. Né? E aí ele falou assim, não, Karina, eu quero continuar porque aquela história, o time que está ganhando não se mexe. Né? E aí ele passou a fazer terapia a cada 15 dias, não mais porque ele tem a depressão. Né? Lembrando que depressão não é algo que se cura, né? Mas é algo que você consegue aliviar, enfim, mas ele já está num estado bem, bem tranquilo. Podia ficar sem a terapia, mas ele optou por continuar, porque isso é algo que faz com que ele consiga lidar com a gestão emocional dele, né? Então, eu passo alguns exercícios, enfim. Muito bom. Me dá alguns exemplos aí de técnicas de regulação emocional que os líderes podem usar, voltando aí para os líderes, né? Isso é um pouquinho do tema, mas legal. Algumas técnicas que podem ser usadas, né, para essa gestão emocional. Existe, né? Existe. Eu gosto muito, então, como eu falei ali, da questão da respiração, né? A técnica da respiração. Exercício físico ajuda muito também a você aprender a ter gestão emocional, né? Porque você precisa lidar
com a sensação do teu corpo. Também existe ali as afirmações positivas, tá? Então, todo dia de manhã você colocar ali palavras de afirmação, né? Então, eu sou capaz de atingir esses objetivos, é impressionante a minha capacidade de me sentir bem diante de qualquer situação. Essas afirmações, elas trazem uma sensação de acolhimento, de reconhecimento, tá? Também existem, eu falo, a lista da gratidão, porque isso faz com que você treine o teu cérebro a focar no positivo. E quando você treina a focar no positivo, você tem tendência, quando tiver um problema, a focar na solução, tá? E não no problema. E na resolução de conflitos, já que você falou agora, né? Que como que a gestão emocional pode ser positiva na resolução de conflitos? Principalmente em equipes onde tem muita gente, né? Sempre tem problemas, né? Tem. Tem pessoas, tem problemas, né? E eu agradeço por isso, né? Porque daí eu tenho trabalho. Exatamente. Clínica fica cheia. Mas a questão dos conflitos, quando você tem a gestão emocional, você consegue ter mais clareza para separar ali o que é seu e o que é do outro, né? O que é de cada um. Então, você consegue ter mais clareza, ter mais compreensão do que está sendo tratado ali, o que gerou aquele conflito, sabe? Então, você consegue, o líder, né? Ele consegue separar melhor ali se é algo realmente profissional ou se é algo já pessoal, porque as pessoas muitas vezes levam para esse lado também, né? Então, ainda existe pessoas que começam a ter relacionamentos amorosos dentro da empresa, e aí quando o relacionamento amoroso não deu certo, acaba gerando conflitos profissionais dentre eles, né? Então, aí o líder com gestão emocional ele já consegue fazer essa diferenciação consegue também. perceber, né? Mas lembrando, né? Por quê? Porque ele está treinado a olhar para isso, né? Então, ele consegue ter mais essa E ambientes distinção. tóxicos, é isso? É a expressão, né? Você tem uma equipe muito boa, mas tem sempre 2 ou 3 pessoas que conseguem intoxicar esse ambiente. Na tua visão, qual que é a melhor forma de lidar? Às vezes, essas 2, 3 pessoas são pessoas que dão resultados, são importantes para o processo. Mesmo assim, você acha importante mantê-las ou você acha melhor dar oportunidade para que se desintoxiquem? Bem desafiadora essa sua pergunta, né? Porque até teve um caso que eu atendi na semana passada, que a pessoa me trouxe isso, que ela estava com um líder tóxico, né? E existiu uma grande escala de demissão dentro da empresa, porque as pessoas estavam entrando ali em depressão, crise de ansiedade, né? E aí o CEO da empresa começou a investigar o que estava acontecendo, por que tanta gente estava saindo. E essas pessoas que saem desse jeito, geralmente são pessoas que entram com processos contra a empresa, né? E isso gera um prejuízo muito grande. Então, a gente precisa avaliar até que ponto o resultado que essa pessoa tóxica traz compensa, né, para a empresa. Então, é algo que precisa ser avaliado. Né? E hoje tem, mesmo com a evolução dos tempos, né? Eu acho que a gente está num momento bom de elevação pessoal, mas mesmo assim ainda existem muitos, né, ambientes. Eu falo que são as pessoas feridas, né? Então essas pessoas são pessoas que foram feridas no passado e não se curaram, né? Então pessoas feridas costumam ferir. E muitas vezes não aceitam ajuda, né? Não reconhecem, não né? Reconhecem, né? Não reconhecem, porque o problema não são elas. Mudando um pouco agora de assunto, a questão do burnout. O que você pode falar um pouco sobre isso, já que é da tua área de psicologia? Eu tenho percebido assim, em bate-papos com pessoas na minha rede de networking, em reuniões empresariais que a gente sempre está participando, essa palavra burnout está muito latente assim, né, nas discussões. Você pode falar sobre isso um pouquinho? Na verdade, o burnout ele é uma síndrome, né?
E ele veio muito característico dentro das empresas por conta do nível de estresse, né, que as pessoas vivem nas empresas. Então, metas elevadas, né, abusos psicológicos. Então, ele é mais caracterizado por conta disso. Né? Então, ele acaba gerando ali na pessoa, ela acaba não conseguindo mais ter um convívio social adequado, Se isola. né? Acaba se isolando. Então, tudo isso acaba afetando a convivência, né? Os relacionamentos dela ali. Isso tem a ver também com questão pessoal? Não necessariamente. É só a questão do trabalho, da organização. Ou são vários fatores? Confesso que eu acho um pouco difícil a gente separar, porque a gente só leva para os outros lugares aquilo que nós vivemos dentro de casa. Né? Então, eu costumo dizer que a minha casa é o meu maior treinamento. Por quê? Porque é dentro de casa que eu posso ser eu mesma. Então, se dentro de casa a Karina é uma pessoa arrogante, a Karina é uma pessoa, né, que não tem gestão emocional, fora é muito fácil. Eu ser boazinha, eu ser a queridinha, eu ser a tranquila, né? Porque é um mascaro, tá? Então, quando isso vai para as empresas, né? É porque a pessoa já não consegue mais ali mascarar, né? Chegou no ápice já. Né? Ela já chegou ali, ela precisa ser ela mesma. E aí ela não está aguentando. Então, o caso da pessoa que vive o burnout é a pessoa que é afetada por essas pessoas que levam essa agressividade para as empresas. Né? Então, ela já tem dificuldade. O burnout, o que é? Ela já teve dificuldade de viver algumas situações estressantes na sua vida pessoal também e somatizou com isso. Porque muitas vezes as pessoas que a gente se relaciona fora são reflexos das pessoas que a gente se relaciona dentro de casa. Um pai abusivo, uma mãe abusiva, né? Hoje a gente fala muito aí das mães que foram mães assim que abandonaram, ou mães que não souberam ausentes. Ali... Oi? Ausentes, exatamente, porque foram buscar seus sonhos, enfim. Então, as pessoas às vezes misturam muito as coisas, né? E como te disse ali, a questão de trabalhar com traumas, você sabe o que é trauma? Trauma é a interpretação que o meu cérebro dá a uma determinada situação. Então, tudo aquilo que o meu cérebro interpreta como algo ruim, como algo negativo, por exemplo, eu falei aqui para você que eu já bati o carro. Eu podia ter ficado com medo de dirigir. E por que eu não fiquei? Pela interpretação que eu dei. Tá? Então, quando a interpretação que eu dou para esse trauma é negativo, né, para essa situação, desculpa, é negativa, ela se torna um trauma. Tá? Entendi. E o trauma, agora entrando um pouco no trauma, que é a tua especialização, né? Vamos falar um pouquinho disso. Ela pode ser verbal também? Pode. Você nunca vai ser bom nisso, você vai ser Exatamente. rico porque você não guarda do seu dinheiro, enfim. Um monte de Os coisa. traumas, eles acontecem... essas palavras são as palavras de afirmações, né? Às vezes que as pessoas trazem ali. Então, eu sabia que você não ia conseguir, porque você é fraco mesmo, que isso aí que você está fazendo não vai dar em nada, né? Principalmente, a gente falando na linguagem das empresas novas, né? O quanto as pessoas não escutam isso, né? Não, pare com isso, para que seguir com isso? Aí não vai dar em nada. Então, todas essas afirmações podem sim gerar um trauma na pessoa se fizer sentido com o que ela sente. Se alguém lá no passado disse para ela que ela não seria capaz, e aí de repente ela faz uma vez e não deu certo, faz de novo e não deu certo, tenta de novo e não dá certo, não, é porque eu não sou capaz mesmo, né? E aí ela para de tentar. Isso pode ser dito num único momento e gravar? Pode. Porque ele acontece por um forte impacto emocional. Então, ou é pela repetição, ou é por um forte impacto emocional, tá? Então, assim, pode acontecer de você tá esperando a mãe para buscar na escola.
E aí chega a zeladora da escola e fala assim, tua mãe te esqueceu. E tá ficando noite, e você traz aquela sensação de solidão, de medo. Tem gente que tem angústia quando a noite vai chegando por conta disso. Né? Então, veja. Foi dito uma vez só? Uma vez. Teve uma vez que a mãe atrasou, uma vez que aconteceu isso e a criança leva isso para o resto da vida. Isso fica onde? No inconsciente? No inconsciente. É uma informação que fica no inconsciente. E é engraçado, assim, aconteceu comigo uma situação, quando eu era criança. Um tio falou uma determinada coisa, e eu lembro exatamente o que ele disse, mas no decorrer da minha vida, isso nunca foi lembrado. Foi lembrado agora, sei lá, recentemente. Um dia na minha casa, sentado no sofá, aquela imagem veio. Isso acontece porque o inconsciente, ele disparou algo, ele ativou. Dentro do processo terapêutico, quando isso acontece, eu costumo dizer que isso está acontecendo porque agora você está pronto para olhar. Porque agora você está pronto para tratar isso. Tratar isso, Exatamente. Ele despertou. Exatamente. Né? Então, você precisou viver situações onde você honra ou não o que o seu tio falou, e aí para agora você despertar para trabalhar com isso e se liberar dessa crença. Né? Até existe um livro do Joseph Murphy, que é O Poder do Subconsciente, não sei se você conhece, e ele fala muito sobre isso. Né? Isso foi uma sugestão que o seu tio deu. E quando fez sentido com um sentimento seu, o seu subconsciente guarda essa informação e vai fazer de tudo para fazer com que você viva aquilo que você acreditou. É a sugestão que ele trouxe. E durante a tua vida, você foi fazendo tuas coisas e isso ficou guardado lá. Exatamente. É por uma forma de proteção. Né? Então, o teu cérebro, como ele sentiu muita dor, porque o cérebro ele foge da dor e ele quer se aproximar do prazer. Né? Então, se isso te causou muita dor, ele vai causar ali uma barreira de proteção. Uma cápsula. Exatamente. Cápsula. Então, cada vez que você vai entrando em contato com isso, por isso que existem pessoas que na terapia têm a defesa. Né? Às vezes eu preciso trabalhar muito tempo com a resistência para daí eu conseguir chegar na situação. Por quê? O cérebro ele protegeu tanto aquilo justamente para não fracassar, para não acessar a dor que sentiu no passado. E o trauma ele também pode desencadear doenças, enfim. Pode. Pode causar qualquer coisa. Pode. Então, assim, os traumas, só para você ter ideia, o meu trauma do cachorro, ele trazia em mim muita sensação assim, de dor de cabeça, enxaqueca. Eu tinha muita enxaqueca. Né? Por que isso? Porque eu tinha que me manter no controle o tempo todo. Então, eu precisava ali estar atenta. Eu não ia na casa de ninguém que tinha cachorro, eu não saía na rua, tá? Porque eu tinha esse receio de que o cachorro vai me prejudicar de alguma forma. Né? Então, o trauma, ele vai gerando essas consequências. Eu falo que todo sintoma, que ele surge no corpo com uma informação. Seja câncer, seja problema na tireoide, seja enxaqueca, seja gastrite, rinite, sinusite, todos os ites que nós conhecemos aí. Né? Então, todo sintoma, ele traz uma informação. Então, nós trabalhamos com essa informação que o corpo está trazendo. Legal. Tá? Então é isso, pessoal. Quanta informação legal que vocês podem estar trazendo para a vida de vocês, né? Karine, nosso tempo já está chegando ao final. Queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público. Queria agradecer muito pela tua presença. A gente ficaria horas aqui dizendo um monte de coisa, mas temos nosso limite de tempo. Então, pode deixar sua mensagem final, suas redes sociais, seus contatos. A mensagem que eu gostaria de deixar para você é: se permita viver o processo. Ele não vai ser fácil, ele não vai ser simples, mas ele vai ser libertador. Se você se permitir viver o processo, você vai despertar aquela busca da tua paz, da tua tranquilidade, que você sempre esteve aí dentro, tá bom? Então, Karina, passa as suas redes sociais para quem tiver interesse em entrar em contato, né?
Então, hoje você me encontra com facilidade no Instagram, né? Eu costumo compartilhar alguns conteúdos lá. É Carina Bonato, Bonato com 2 T's, .psic, P-S-I-C. Tá? Lá eu contribuo com vocês lá todos os dias. Lá tem telefone também, para quem quiser entrar em contato? Tem telefone, tem WhatsApp, fica à vontade que lá você me acha com facilidade. Legal. Tá. Então, com isso, pessoal, vamos encerrando mais um episódio do Telcast. Agradecendo a todos por sempre estar nos prestigiando. Quem não nos segue ainda no YouTube, @Telcast Oficial, T-E-L-L Cast Oficial. Lá no YouTube, dá um like, compartilha e segue a gente, tá bom? Grande abraço, muito obrigado por sempre estar conosco e até lá.